Olá galera, professor Gabriel aqui. Vamos enfim à aula sobre controle de constitucionalidade, um tema muito temido pelos alunos, talvez pela multiplicidade de julgados, de entendimentos que se tem, né? Pela construção jurisprudencial e doutrinária acerca do tema, mas eu confesso a você que é um dos assuntos preferidos, tá? É um dos temas que eu mais gosto de estudar em direito constitucional e, portanto, estou aqui com um propósito, com o único intuito de poder te ajudar. Vamos juntos então? O tema é controle de constitucionalidade. Meus amigos, olha só, controlar a constitucionalidade nada mais é do que você verificar a compatibilidade das leis infraconstitucionais em face da Constituição. Ora bolas, sabemos nós que a Constituição Federal ela está situada numa posição hierárquica superior em relação às demais leis que compõem o nosso ordenamento jurídico. Por que a Constituição está no ápice do sistema jurídico? Ora, ela está no ápice porque ela goza de supremacia formal. Eu não sei se você sabe, mas esta supremacia formal, ela decorre diretamente daquela ideia de rigidez constitucional. Olha só, gente, a nossa Constituição ela é rígida. É rígida por quê? Porque o processo de alteração do texto constitucional ele é mais dificultoso, é mais solene, uma vez comparado com o processo de elaboração e de alteração das leis infraconstitucionais. Gente, como é que uma Constituição será alterada, né? Como é que a nossa Constituição será alterada? Por meio da proposta de uma emenda constitucional, né, que poucos legitimados podem propor, podem apresentar. Esta PEC deve ser aprovada 2 vezes na Câmara, 2 vezes no Senado, e o quórum de aprovação é hiperqualificado, é um quórum de 3/5. Portanto, veja que não é fácil alterar o texto constitucional. Isso faz com que ela seja projetada para o ápice do sistema jurídico normativo, entende? Logo então, a nossa Constituição é dotada de supremacia formal. Beleza pura? Tranquilidade? Muito bem. As normas infraconstitucionais que estão posicionadas abaixo da Constituição, por uma questão lógica, né, devem guardar compatibilidade com a Constituição. Mesmo porque estas normas extraem da Constituição o seu fundamento de validade, direta ou indiretamente. Mas o fundamento de validade eu chamo de força vital para que os alunos possam entender, né? A força vital das leis infraconstitucionais é extraída da Constituição. Então, essas leis devem guardar consonância com o texto da Constituição da República, ok? Quando se fala de controle, nós temos aqui 2 elementos muito importantes. Temos o elemento parâmetro e temos o elemento objeto. Gabriel, como assim, né? Gente, o parâmetro é aquilo que será levado em consideração para verificar-se se alguma lei infraconstitucional é constitucional ou não. O parâmetro é o ponto de partida, entende? E, logicamente, que este parâmetro ele é representado pela Constituição da República, mas não é apenas a Constituição que figura neste parâmetro do controle. Veja bem, o parâmetro, na verdade, gente, é o bloco de constitucionalidade, formado pela Constituição da República, formado pelo ADCT, Ato das Disposições Constitucionais Transitórias. Então, Constituição, ADCT, princípios constitucionais implícitos também compõem o bloco de constitucionalidade. Ou seja, você pode usar um princípio implícito para verificar se alguma lei infraconstitucional é ou não constitucional, entendeu? E também, obviamente, integra esse bloco de constitucionalidade os tratados sobre direitos humanos que foram aprovados aqui no Brasil conforme o quórum das emendas constitucionais. Então, aquele tratado sobre direito humano que foi aprovado no Congresso Nacional de acordo com o procedimento de aprovação das emendas constitucionais, ele será considerado norma constitucional. Não deixe a esse respeito de fazer uma leitura do artigo 5º, parágrafo 3º da Constituição. Dispositivo também muito relevante. Tá legal? Bacana? Muito bem. Se nós temos um parâmetro, nós temos também um objeto. O objeto é aquilo que terá a sua constitucionalidade controlada. Gente, o objeto do controle, sendo bem direto com você, né? Direto ao ponto.
são as leis e os atos normativos. Então nós vamos pegar as leis e atos normativos e vamos passar pela peneira do bloco de constitucionalidade para sabermos se essas leis e atos normativos serão ou não constitucionais. Fica muito claro, né? Muito fácil de entender isso, ok? Bacana demais. Gente, o controle ele pode ser realizado em dois momentos distintos. Ele pode ser prévio ou preventivo ou posterior ou repressivo. Controle prévio é aquele que recai, que acontece quando ainda nós não temos a lei. Nós estamos na fase, do projeto de lei, nós estamos ali nas etapas do processo legislativo e ali, naquele momento, pode ser feito, então, o controle de constitucionalidade. O controle prévio, o preventivo, é muito importante, porque ele evita que uma futura lei inconstitucional seja desovada no ordenamento jurídico brasileiro. O controle posterior repressivo, como o próprio nome nos sugere muito bem, ele vai recair, ele vai incidir sobre a lei, quando ela está vigindo, quando ela está vigorando e produzindo os seus plenos efeitos jurídicos. Maravilha! O controle prévio preventivo, conforme está aqui na lousa para você, ele pode ser feito pelo Poder Legislativo. Bom, o Legislativo faz esta modalidade de controle por meio da Comissão de Constituição e Justiça, da CCJ. Gente, muita atenção! Quando um projeto de lei está tramitando na Casa Legislativa, ele necessariamente passará pela análise da CCJ, Comissão de Constituição e Justiça. A CCJ, por sua vez, vai examinar, vai avaliar o projeto de lei para se verificar se ele é ou não constitucional. Entenderam? Então, a CCJ faz controle prévio sobre o projeto de lei. O Executivo, por sua vez, também realiza esse controle prévio ou preventivo. Vale lembrar que o chefe do Executivo pode vetar o projeto de lei. Se ele entender, por exemplo, que o projeto de lei ele é inconveniente, ou se ele entender que o projeto é inconstitucional. Veja, quando o chefe do Executivo veta um projeto de lei ao argumento de que ele é inconstitucional, este veto é um veto jurídico e aí estará o chefe do Executivo realizando controle prévio ou preventivo de constitucionalidade. Beleza? Gente, de maneira excepcional, extraordinária, o Judiciário também faz esta modalidade de controle. Eu insisto, é uma modalidade excepcional. Porque o Judiciário, em regra, como eu comentarei com você, ele faz controle posterior, repressivo, quando a lei já está vigindo e vigorando. Mas, excepcionalmente, de forma prévia ou preventiva, o Judiciário pode fazer sim esse tipo de controle. Como é que isso acontece? A partir da impetração de mandado de segurança. Gente, o parlamentar ele tem direito público subjetivo de participar de um devido processo legislativo. Isto é, de um processo legislativo de criação das leis que esteja de acordo com a Constituição. Então, se porventura o parlamentar se vir ali, participando de um processo legislativo que é contrário ao texto constitucional, ele pode impetrar um mandado de segurança no Poder Judiciário, a fim de que o Judiciário determine a paralisação da tramitação daquela proposta legislativa. Veja que é algo muito drástico, representa uma grande flexibilização da separação dos poderes, por isso mesmo é uma hipótese muito excepcional. Agora, galera, veja, esta hipótese, em que pese excepcional, cai demais em prova. Cai muito esta possibilidade de o Judiciário excepcionalmente fazer controle preventivo de constitucionalidade. Joia? Bacana. O Judiciário também, gente, faz controle posterior ou repressivo. Como eu disse, esta é a regra aqui no Brasil. A regra é que o Judiciário faça controle de constitucionalidade jurisdicional misto, Ou seja, o Judiciário faz controle concentrado e controle difuso de constitucionalidade aqui no Brasil. Controle posterior. O controle prévio, só para reforçar, ele fica mais a cargo dos poderes políticos, isto é, legislativo e executivo. Bom, o controle concentrado de constitucionalidade, meus amigos, também chamado de controle principal, objetivo, abstrato,
Controle concentrado é chamado também de controle abstrato. Por via de ação, direto ou controle austríaco, cujo grande expoente é o jurista Hans Kelsen, esse controle é aquele segundo o qual o STF ou os tribunais de justiça estaduais possuem competência para realizá-lo. Gente, é um controle objetivo, sabe por quê? Porque aqui, nestas ações, do controle concentrado, abstrato, de constitucionalidade, não existem partes. Não há discussão de direito subjetivo. Se, por exemplo, o João é proprietário do bem X, Y, Z, não tem nada disso. O que se discute aqui, objetivamente falando, veja só como tudo é muito fácil de entender, o que se discute aqui é algo simples. A lei é ou não inconstitucional? É só. Por isso que se fala que o processo é um processo objetivo. Quem faz esse controle, Gabriel? Gente, mais uma vez eu repito, quem faz este controle é o Supremo Tribunal Federal ou os tribunais de justiça. Só. Ponto final. Certo? O STF fará o controle quando, por exemplo, se questionar nele, no Supremo Tribunal Federal, alguma lei federal, lei estadual e até, excepcionalmente, alguma lei municipal, tá? Mas de regra, lei federal ou estadual. Levando-se em conta o parâmetro Constituição da República. Então eu posso, o legitimado pode ir ao Supremo Tribunal Federal, questionar alguma lei federal, estadual e até mesmo municipal em face da Constituição da República. Quem julga? O Supremo Tribunal Federal. Agora, se uma lei estadual ou municipal for questionada em face da Constituição estadual, quem vai julgar é o Tribunal de Justiça do Estado-membro. Então, essa questão da competência vai depender muito, no final das contas, do parâmetro. Se o parâmetro for a Constituição da República, quem julga é o STF. Se o parâmetro for a Constituição estadual, quem julga é o Tribunal de Justiça Estadual. Gente, veja, não há como decorar, Aqui a questão é entender. Existe uma lógica por detrás do funcionamento do controle de constitucionalidade. E eu quero aqui passar essa lógica para você, tá? Com a maior facilidade e didática do mundo. Beleza pura? Vamos em frente então. No controle concentrado, gente, quando, por exemplo, o Supremo declara uma lei inconstitucional, só para poder tornar mais concreta aqui a percepção, esta decisão ela tem efeito ega omnes, Ou seja, ela tem eficácia contra todos, um alcance geral. Todas as pessoas serão alcançadas por aquela decisão. Isto é, a lei declarada inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal, ela vai ser uma lei inválida, nula para todas as pessoas, em função do efeito ega omnes que essa decisão possui. De outra parte, não podemos esquecer que essa decisão, prolatada no controle concentrado, ela tem também efeito vinculante. Exatamente. Sabe aquele efeito vinculante que eu vi há pouco com vocês na aula 12, quando a gente falou de súmula vinculante? É o mesmo efeito vinculante. Vincula os demais órgãos do Poder Judiciário, não vincula o próprio Supremo, que ele pode mudar de opinião, de entendimento sobre a matéria, e também vai vincular a administração pública de todos os entes federativos, federal, estadual, municipal e distrital, e não vincula os órgãos do Legislativo no exercício da função típica de legislar. Certo? Então, quem não está vinculado pelo efeito vinculante? O próprio Supremo Tribunal Federal, o plenário do Supremo Tribunal Federal e o Legislativo no exercício da função típica. Vamos ver agora duas questões que envolvem aqui o tema do nosso encontro de hoje. Olha só, muitos estados ocidentais, a partir do processo revolucionário franco-americano do final do século XVIII, atribuíram aos juízes a função de interpretar a Constituição. Daí surgindo a denominada jurisdição constitucional. A esse respeito, a respeito do controle de constitucionalidade exercido por esse tipo de estrutura orgânica, assinale a afirmativa correta. Letra A. A supremacia da Constituição e a hierarquia das fontes normativas destacam-se entre os pressupostos do controle de constitucionalidade. Pessoal, pelo amor de Deus, você não pode sustentar a existência do controle de constitucionalidade se não houver no ordenamento jurídico hierarquia de normas. Mais do que isso, se não houver no ordenamento jurídico a supremacia formal da Constituição.
só existe controle porque a Constituição está num patamar de hierarquia superior. Não fosse isso, não existiria controle. Então perceba que eu tenho aqui na letra A os pressupostos para a existência e para a realização do controle de constitucionalidade. Beleza? Tranquilo? Vamos para a próxima questão. O STF, deixa eu só voltar aqui, o STF, em decisão definitiva de mérito, proferida em sede de ação direta de inconstitucionalidade, declarou inconstitucional determinada lei do Estado Alfa. Meses após a referida decisão, o Estado Sigma, após regular processo legislativo e sanção do governador, promulga uma lei estadual com um teor idêntico àquele da lei federal que fora declarada inconstitucional pelo Supremo. Então veja, pessoal, olha só que interessante, né? O Supremo declarou uma lei estadual inconstitucional de determinado estado. Pouco tempo depois, um outro estado editou lei com o mesmo conteúdo, com conteúdo idêntico. Com base no ordenamento jurídico constitucional vigente, assinale a afirmativa correta, que é a letra D. Fala assim: a referida decisão, proferida pelo Supremo, declarando a inconstitucionalidade da lei do Estado Alfa, apenas vincula os demais órgãos do Poder Judiciário e a administração pública direta e indireta, não o Poder Legislativo em sua função típica de legislar. Logo, pode ser proposta nova ADI. Gente, por favor, entenda uma coisa aqui. A decisão do Supremo no controle concentrado realmente tem efeitos erga omnes e efeito vinculante, mas ela não vincula os órgãos do Legislativo no exercício da função típica de legislar. Resumindo isso para você, o Legislativo pode sim elaborar lei que contraria entendimento vinculante do Supremo Tribunal Federal. Porque não fosse assim, nós teríamos o engessamento, do nosso sistema jurídico positivo, né? Nós teríamos o chamado fenômeno da fossilização do ordenamento jurídico. Então, é plenamente possível que algum Estado-membro, algum município, elabore lei que contraria entendimento vinculante do Supremo Tribunal Federal. Nesse caso, evidentemente, né, no caso da questão, óbvio, é cabível uma nova ADIM no Supremo questionando esta lei do Estado que acabou criando uma lei, né, que contraria o entendimento frontalmente do Supremo Tribunal Federal. É a chamada reação legislativa, né? Quando o Legislativo, ele então elabora uma lei contrariando o entendimento vinculante do Supremo Tribunal Federal. Reação legislativa, superação legislativa e também um fenômeno chamado de backlash pela doutrina e pela jurisprudência. Isso é plenamente possível, em que pese possa parecer um tanto quanto estranho. Não é verdade? É isso aí, pessoal. Muito obrigado pela atenção de todos vocês nesta aula de hoje. Nos vemos no nosso último encontro, na aula 14, para continuarmos o estudo do controle de constitucionalidade. Vamos em frente, estamos juntos!